Olá pessoal, eu sou o Ítalo Romano, professor de Direito Previdenciário do Se Joga no INSS.com.br. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente está aqui nos canais no YouTube, tanto no meu canal, Prof. Ítalo Romano, quanto também no canal do Se Joga no INSS, que no YouTube é Se Joga Vídeos. Nessa semana, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, a gente vai estar disponibilizando conteúdo todos os dias, a partir de hoje, dia 24, a partir das 19 horas, a gente disponibiliza conteúdo ali, professores do Se Joga no INSS, da equipe do Se Joga no INSS, disponibilizando ali mais ou menos meia hora de conteúdo, comentando questões inéditas ou de concursos anteriores. É uma ótima oportunidade para que assim você conheça um pouco da equipe do Se Joga no INSS, que cá para nós é a equipe mais assertiva, é a equipe que mais aprova historicamente nos concursos INSS. Então é isso, seja muito bem-vindo nos canais e não se esquece, se gostar da equipe, se gostar da forma de transmissão de conhecimento, vai lá no nosso site, que é esse aqui, não é? No Se Joga no INSS, para dar uma olhada nos nossos projetos. Até o dia 31 de maio, a gente não lançou nenhum tipo de curso completo para o INSS, porque a gente dá valor ao seu dinheiro, a gente não fica vendendo ilusões aqui. Ah, então bora lançar curso completo e tal, e enfim, e vender. Vai que não haja o concurso em 2022. Então a gente fez lançamento de projetinhos, pequenos projetos justamente para aquecer os motores, para fazer com que você tire ali a poeira dos materiais, se é o caso de você ter feito uma pausa nos seus estudos. Então é isso, acesse o site Se Joga no INSS, dá uma olhada nos projetos aqui, por exemplo, tem o Aquecendo os Motores 3.0, a gente começou com o Aquecendo os Motores 1.0, depois fomos para o Aquecendo os Motores 2.0 e por fim agora o Aquecendo os Motores 3.0, são projetos com um preço muito módico, justamente para que você assim comece a de novo realimentar o seu sonho de passar no concurso público e especificamente no concurso INSS. Então, a partir de hoje, dia 24, todos os dias, 19 horas, a gente estará disponibilizando aqui pelos canais do YouTube conteúdo e assim você vai nesse compasso de espera até o dia 31. O governo vai sinalizar se vai haver ou não novo concurso INSS em 2022. Em havendo, é nesse site aqui mesmo que você vai encontrar aquilo que tem de melhor em preparação para concurso INSS. A gente é bem assertivo nesse concurso, historicamente a gente aprova bastante, então a gente tem vários projetos assim para qualquer nível de estudo que você esteja, introdutório, médio, avançado. O fato é que a gente cerca aqui em todas as disciplinas todo o conteúdo para que você chegue assim voando baixo no concurso INSS. Então é isso, eu faço convite, mantenha-se aqui no canal do YouTube, tanto no meu canal, se inscreva, quanto também no canal do Se Joga Vídeos, Se Joga no INSS e depois, claro, acesse o site Se Joga no INSS. Forte abraço, boa aula e vamos juntos nessa caminhada. Oi pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para corrigir questões da CESP visando o concurso do INSS. Antes de começar a correção, deixa eu só fazer aqui um aviso que é o seguinte. Nós já fizemos alguns cursos de correção de questões recentemente. Então, para não ter que repetir as questões que eu já usei nos cursos que a gente já gravou, eu vou colocar aqui algumas questões que são de 2017, 2018, 2019, porque as mais recentes eu já usei em cursos anteriores. Informática não é uma matéria que tenha tantas questões assim nas provas recentes da CESP. Então, as que havia, eu já utilizei. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai estar testando, conhecendo melhor a banca, como se fosse qualquer outra questão. Eu só estou te avisando, porque as questões mais recentes eu já usei em outros cursos que a gente já gravou. Mas isso não nos atrapalha em nada, pelo contrário, quanto mais questões a gente conhecer,
melhor vai ser. Então, só para você, né, já saber que as minhas questões aqui eu sempre coloco o ano, qual é o concurso, de onde que ela veio, mas isso não nos traz nenhum tipo de problema, já que estamos conhecendo a nossa banca, tá? Então, vamos nós aqui para fazer a correção da nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: acerca de conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para a segurança da informação, julgue o item subsequente. É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto de arquivos já compactados. Muito bem, olha aqui. Vamos lembrar que a gente tem esse recurso de compactação, ele é muito importante para nós. Compactar significa reduzir o tamanho de um objeto, de um arquivo, de uma pasta, seja lá o que for. Então, a compactação, ela traz, tem gente que chama de compressão, né? Não tem problema nenhum. A compactação, ela nos traz várias vantagens. Você, quando tem um arquivo menor, primeiro ele ocupa menos espaço de memória na sua unidade de armazenamento. HD, pendrive, um CD, seja lá o que for. E segundo, quando você precisa transmitir esse arquivo para alguém, através da sua rede local ou através da própria internet, quanto menor for o arquivo, mais rapidamente ele vai poder ser transferido. Então a compactação, ela traz principalmente essas vantagens, tá? Voltando aqui para a questão, está dizendo que é impossível adicionar novos arquivos em um conjunto de arquivos já compactados. E isso está errado. Não é impossível fazer isso, não, né? Vamos lembrar que quando a gente tem uma pasta compactada no Windows, o ícone que indica, né, essa pasta compactada é esse que eu estou mostrando para você aí no nosso slide. Então, o que acontece? Se eu quiser adicionar um arquivo a essa pasta que já contém um ou mais arquivos compactados, basta eu clicar no arquivo, tá? Eu vou clicar no arquivo, mantendo o botão esquerdo pressionado, eu arrasto até esse ícone aqui, ó, e pronto, tá? O meu arquivo vai ser adicionado a esse conjunto de arquivos compactados, ou seja, ele vai ficar compactado também, ok? Então, para adicionar um arquivo a uma pasta compactada, ou como a questão usou aqui, a um conjunto de arquivos já compactados, o que a gente faz? Basta clicar o arquivo para essa pasta, ele vai ficar compactado também, pronto, acabou, o problema está resolvido, ok? Então, o gabarito aqui é errado, porque é possível adicionar novos arquivos da forma que eu acabei de te mostrar aí. Beleza? Muito bem. Vamos passar aqui para a nossa segunda questão. A respeito do gerenciamento de arquivos, pastas e programas no Windows 7, julgue o item seguinte. No Windows 7, uma mesma pasta pode conter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão. Bom, vamos lembrar o seguinte. Todo arquivo ele é identificado por um nome e por uma extensão. Então, por exemplo, eu posso ter um arquivo chamado arq1.docx. O arq1 é o nome propriamente dito do meu arquivo. Essa primeira parte aqui, ela indica o nome do arquivo. Depois do ponto, vem o que a gente chama de extensão. Tá? Esses dois elementos, eles identificam o meu arquivo. Então, o que acontece? Numa mesma pasta, eu não posso ter arquivos com nomes e extensões idênticas. Porque se isso fosse possível, como é que o Windows ia saber a qual arquivo eu estivesse me referindo quando eu usasse aquele nome? Se há dois arquivos com o mesmo nome, se eu mandar excluir o arquivo, se eu mandar mover o arquivo, como é que o Windows ia saber a qual deles eu estaria me referindo? Então, dentro da mesma pasta, eu não posso ter arquivos com nomes e extensões iguais, tá? Eu poderia ter, por exemplo, ó, isso aqui. Dentro da mesma pasta, eu poderia ter um arquivo, né, chamado arq1,
.xlsx. Seria um arquivo do Excel. Aí tudo bem. Aqui é uma extensão, aqui é outra extensão. Isso eu poderia. Como eu também poderia ter um arquivo chamado carta.docx. Tá, Maurício, aqui é a mesma extensão, né? Aqui é a mesma extensão que eu tenho aqui em cima, mas o nome é diferente, tá? Então, o que não pode acontecer é ter nomes e arquivos idênticos dentro da mesma pasta. O Windows não permite que isso aconteça. Caso você tente mudar o nome de um arquivo de uma pasta, usando um nome de um arquivo já existente naquela pasta, o Windows vai exibir uma mensagem ali dizendo que não é possível efetuar essa operação porque aquele nome já está em uso. Tá? Então, vamos logo dar aqui o gabarito, que está dizendo o seguinte, ó, no Windows 7, uma mesma pasta pode conter. Não, não pode conter. Tá? Então, aqui está errado. Na mesma pasta, eu não posso ter dois arquivos com o mesmo nome e com a mesma extensão. Em pastas diferentes, não há problema. Eu posso ter arquivos com o mesmo nome e mesma extensão numa outra pasta. Aí não tem problema, tá? A restrição aqui é dentro da mesma pasta. Aí eu não posso. Então, voltando aqui para a nossa questão, tá? O item está errado porque não é possível trabalhar com arquivos com o mesmo nome e com a mesma extensão dentro de uma mesma pasta, tá? Então, o gabarito aqui é errado. Vamos passar para a nossa próxima questão, que diz assim, no que diz respeito ao Windows 7, julgue o item subsequente. Quando um usuário cria um perfil no Windows 7, suas configurações ficam registradas e são disponibilizadas sempre que ele efetua login no computador, tá? Olha, quando a gente cria um perfil em um sistema operacional, a gente tem que inserir várias informações. O sistema solicita, né, que a gente forneça várias informações diferentes. Então, a partir do momento em que um perfil é criado, passa a ser vinculado àquele perfil o nome daquele usuário e a senha que ele cadastrou para poder usar o serviço. E toda vez que o usuário for ingressar no sistema, toda vez que ele for fazer o que a gente chama de login, ele vai ter que fornecer o nome de usuário e também a senha para que o sistema o identifique, para que o sistema tenha certeza de quem é aquela pessoa. Tá? Então, quando ocorre essa operação que a gente chama de login, o Windows vai buscar lá num arquivo, num banco de dados que ele cria, as informações sobre aquele usuário. Se o nome está correto, se o nome está cadastrado, se aquele realmente é um usuário do sistema, se a senha está correta. E, além disso, outras informações são obtidas, como as preferências daquele usuário dentro do sistema. Você, quando cria um perfil, você pode definir quais são as suas preferências. Plano de fundo que você vai usar nas suas telas. Você pode definir, por exemplo, se você vai usar o mouse com a mão esquerda ou com a mão direita. Isso são características pessoais de cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou canhoto. No meu computador eu posso ter outros usuários também, outros usuários que usem essa mesma máquina aqui do estúdio. Quando eu me identifico, coloco lá meu nome, Maurício, coloco a minha senha, o Windows ele carrega todas as minhas informações. Então ele sabe qual é a imagem que eu quero usar como plano de fundo, ele sabe que eu sou canhoto e eu então configurei o mouse para usar com a minha mão esquerda. Tudo isso é recuperado quando a gente vai ingressar no sistema. Então, olha, quando o usuário cria um perfil no Windows 7, suas configurações ficam registradas. Perfeito. Quando o usuário cria um perfil, vai lá, cria uma conta, coloca seu nome, coloca os seus dados, o sistema, o Windows, pega todos esses dados e, de fato, salva num determinado local, num arquivo, num banco de dados. Tá? Então, até aqui onde eu marquei, está tudo certinho, é isso mesmo.
e são disponibilizadas sempre que ele efetua login no computador. Login é a operação através do qual o usuário faz a sua entrada no sistema, tá? Login é quando o usuário entra no sistema. E logout, né, o logoff, que é o mais usado, é quando o usuário sai do sistema. Então, o que a gente chama de login é essa operação através da qual o usuário entra no sistema e, nesse login, então, o usuário fornece o seu nome e a sua senha, e aí, com essas informações, o sistema vai lá, confere se o usuário está cadastrado, se está tudo ok, se a senha é aquela mesmo. Em sendo aquela senha, o sistema autoriza o ingresso do usuário no sistema e aí sim ele recupera, né, as informações daquele usuário. Então, as informações são, de fato, disponibilizadas sempre que ele efetua login. Então, aqui tudo está certo, justo e perfeito. Então, vou marcar aqui o gabarito certo, tá? Então, aqui a ideia é você lembrar o que é o login, né? Esse termo é muito usado em questões de prova, como você acabou de ver aqui. Login é quando a gente entra no sistema, tá? É quando eu forneço o meu nome e a minha senha, em qualquer sistema. Aqui está falando do Windows. Mas quando você usa qualquer recurso numa rede, e aí a gente está acostumado a usar a internet, você quando começa a utilizar um recurso, você cria uma conta naquele recurso. E aí você cria uma senha para você poder entrar no serviço. Então, por exemplo, você vai lá ver o seu e-mail no Gmail. Então, você só vai poder ter acesso ao Gmail se você fornecer o seu nome de usuário e a sua senha. Então, você está fazendo login naquele serviço. Você está entrando naquele serviço. Você está entrando naquele sistema. E quando eu digo que eu não quero mais usar, que eu digo que eu vou sair, a gente está dando um logout, um logoff, né? Login é a mesma coisa que logon. Logout é a mesma coisa que logoff, tá? Então, vamos guardar isso daí que é importante para a gente lembrar nas próximas questões que a gente fizer. Beleza? Vamos nós. No que diz respeito ao Windows 7, julgue o item subsequente. A respeito do gerenciamento de arquivos, pastas e programas no Windows 7, julgue o item seguinte. Além de permitir que uma mesma pasta contenha arquivos de vídeo, imagem e música, o Windows 7 possibilita a criação de subpastas com arquivos ocultos. Bom, vamos então analisar isso daqui por partes, tá? Vamos ver tudinho que está sendo escrito aqui. Além de permitir que uma mesma pasta contenha arquivos de vídeo, imagem e música. Bom, isso é possível, Maurício? Isso é possível. Não tem problema nenhum em eu ter numa mesma pasta arquivos de diversos tipos. Aliás, isso é uma prática muito comum, você trabalhar com arquivos de diversos tipos na mesma pasta. Aqui, por exemplo, vamos lembrar que arquivos de vídeo, o formato mais usado para arquivo de vídeo é MP4. Tá? Também, um outro formato muito usado é o formato AVI. Existem outros, tá? Imagem, JPG, né? JPEG, são alguns dos formatos mais usados para imagem. E música, né? Todo mundo sabe que o formato mais usado para arquivos de áudio, como é o caso de músicas, é o formato MP3. Então, eu posso, de fato, ter numa determinada pasta arquivos de todos esses tipos, tá? As extensões são diferentes, eu posso até trabalhar com nomes iguais, como a gente acabou de ver numa questão anterior, né? Numa mesma pasta, eu posso ter arquivos dos formatos que eu quiser. Na mesma pasta pode ter arquivo de vídeo, de imagem, de música, documento, planilha eletrônica, apresentação, banco de dados e o que mais for. Não há nenhum impedimento por parte do sistema operacional para que haja alguma filtragem, algum limite no tipo de arquivo que eu posso ter numa pasta. Eu posso ter o arquivo que eu quiser,
tá? No formato que eu quiser. Então, até aqui está certo. Além de permitir que uma mesma pasta contenha arquivos de vídeo, imagem e música, o Windows 7 possibilita a criação de subpastas. Vamos parar aqui. Olha, o que é uma subpasta? Para eu poder manter o meu sistema organizado, para não dar confusão, para eu não perder tempo procurando arquivos no meu HD ou numa outra unidade qualquer, eu posso organizar o meu sistema em subpastas. Subpasta é uma pasta que está dentro de outra. Aliás, eu vou até te lembrar aqui, ó, uma outra informação importante, que a palavra diretório é a mesma coisa que pasta, tá? Em algumas questões, a gente vai se deparar aí com a palavra diretório. Então, diretório é a mesma coisa que pasta. O que é uma subpasta? É uma pasta que está dentro de outra. O que é um subdiretório? É um diretório que está dentro de outro. Eu posso criar pastas e subpastas para melhorar a organização dos meus arquivos dentro da minha unidade. Por exemplo, eu posso ter uma pasta lá no meu HD, por exemplo, onde eu guarde as minhas músicas. Ah, tá legal, mas eu gosto muito de música e eu tenho milhares de músicas armazenadas no meu HD. Então, o que eu faço? Bom, eu vou subdividir essa pasta músicas em outras pastas de acordo com o nome da banda, de acordo com o nome do conjunto. Então, dentro desse diretório, eu posso ter um diretório onde eu guardo as músicas dos mestres do Black Sabbath. Tá legal. Então, eu criei aqui uma subpasta chamada Black Sabbath, onde eu vou guardar as músicas da melhor banda do mundo, né? Eu posso aqui criar uma outra subpasta para guardar as pastas da segunda melhor banda do mundo, que é o Judas Priest, né? Eu posso ter uma terceira subpasta aqui para guardar as músicas do Rainbow. Então, o que acontece? Dessa forma, eu vou ter as minhas músicas de forma organizada. Quando eu quiser ouvir uma música do Rainbow, eu não vou perder tempo procurando em outras pastas. Eu já sei em que pasta ela vai estar. Ela vai estar numa pasta que se chama Rainbow, que eu criei exatamente para guardar, né, as músicas dessa banda. Então, ó, isso aqui é uma subpasta, isso aqui é uma subpasta, isso aqui é uma subpasta. Ah, Maurício, mas eu gosto mais de usar o termo diretório. Ok, problema nenhum. Aqui é um subdiretório, aqui é outro subdiretório, aqui é outro subdiretório. E isso aqui pode se ramificar. Eu poderia, por exemplo, mantendo aqui o meu exemplo, né, criar subpastas contendo o nome dos discos. Então, ficaria mais organizado ainda. Eu vou dividir as pastas de cada uma das bandas de acordo com o nome do disco e assim por diante. Então, a finalidade das subpastas é me permitir, né, criar uma organização. Tanto é assim que também existe um termo que a gente chama de árvore de diretório. A árvore de diretório é justamente a raiz em cima e as ramificações com as subpastas, como a gente vai, né, organizando o nosso HD, a nossa unidade. É como você está vendo aqui, ó. Isso daqui é um diretório pai e aqui eu tenho os diretórios filhos, que são as subpastas, e isso pode ir se ramificando de acordo com a necessidade que eu vou ter de organizar as minhas informações, tá? Então, isso aqui é subpasta. E um outro assunto que está sendo abordado aqui, que também é muito interessante, é o assunto de arquivo oculto, tá? Arquivos ocultos. Vamos lá. Como, obviamente, o próprio nome indica, tá? Se eu tornar um arquivo oculto, é porque eu não quero que ele apareça mais. O arquivo está numa pasta, mas eu vou colocá-lo oculto. Quando abrir aquela pasta, aquele arquivo não aparecerá, muito embora ele esteja armazenado naquela pasta. Mas, Maurício, por que alguém faz isso? Qual o interesse em colocar um arquivo oculto?
O interesse em colocar um arquivo oculto é protegê-lo. Por exemplo, vamos supor que eu esteja preparando um sistema para um cliente. Tá? Um cliente pediu para preparar um sistema para poder fazer ali o gerenciamento da loja dele de material de construção. Esse meu sistema ele vai ter uma porção de arquivos, uma porção de pastas. E o que acontece? Muitas vezes, no cliente, tem pessoas que são curiosas. As pessoas abrem lá, né, as pastas do sistema que foi instalado e vai abrindo os arquivos para olhar, para ver o que tem, e às vezes faz alguma alteração e danifica o sistema. O sistema para de funcionar porque um curioso foi lá e mexeu num arquivo. Então, o que acontece? Se o meu arquivo está oculto, eu dificulto que esse tipo de coisa aconteça. Se o meu arquivo estiver oculto, o curioso vai lá abrir a pasta, mas não vai ver. Tá? Então, não vai mexer no arquivo porque não está vendo o arquivo. Para ele, o arquivo não existe. Mas o meu sistema pode abrir aquele arquivo, pode editar o arquivo, se for necessário, pode excluir aquele arquivo, mas ele está com o que a gente chama de atributo oculto ativado. Se você quiser testar, você clica com o botão direito em cima de um dos seus arquivos aí de teste. Quando você clicar com o botão direito, vai aparecer um menu. Nesse menu vai ter propriedades. Clicando em propriedades, você vai abrir uma outra janela e aí tem uma série de configurações que você pode fazer. Uma dessas configurações é marcar aquele arquivo como oculto. Marcou o arquivo como oculto, a partir daquele momento ele não aparece mais naquele diretório. Tá? Então, né, só para a gente fechar aqui e dar o gabarito dessa questão, quando está dizendo aqui, ó, possibilita a criação de subpastas com arquivos ocultos, está tudo certo, o gabarito aqui é certo. Tá? E só para complementar essa informação que eu estou te passando, né, já que eu fiz tantos comentários sobre isso, eu acabei de comentar como é que você faz para um arquivo ficar oculto. Vai lá nas propriedades, vai abrir uma janelinha e você vai lá e marca a opção oculto. Mas, Maurício, e se eu quiser que os arquivos ocultos passem a aparecer? Aí você tem que mudar uma configuração do Windows. Tá? Vai lá no painel de controle, vai lá em pastas, e aí você vai marcar lá para que sejam exibidos, né, os arquivos ocultos. A partir dessa mudança de configuração no Windows, todos os arquivos, mesmo que estejam com atributo oculto marcados, passam a aparecer, ficam visíveis. Aí você pode ir lá e mexer no arquivo, mudar o atributo dele, volta a configuração para não exibir os arquivos ocultos, tá? Mas essa história aí de manter um arquivo oculto tem essa finalidade. A finalidade é aumentar a segurança do arquivo, evitando que os arquivos que pertençam a um sistema sejam modificados por alguém que esteja ali, né, querendo ver o que tem dentro, fazer alguma modificação, esteja ali por curiosidade. Tá bom? Então, gabarito aqui dessa questão é certo, tá? Vamos embora, vamos nós aqui. Vamos passar para a nossa quinta questão. Ela diz o seguinte: julgue o seguinte item relativo a noções de informática. No ambiente Windows 7, um arquivo ao ser deletado é enviado para a lixeira, de onde poderá ser recuperado por meio da opção restaurar, tá? Essa é uma questão bem fácil, mas vamos aproveitar aqui e lembrar algumas propriedades que estão relacionadas com o que está sendo abordado aqui nessa questão. O Windows tem um recurso que permite ao usuário recuperar objetos que tenham sido excluídos. Todo mundo que usa computador, todos nós, sabemos que é comum a gente excluir alguma coisa, excluir um arquivo e depois se arrepender. Isso é muito comum. A gente está lá no nosso dia a dia, atribulado, um monte de coisa na cabeça. Às vezes seleciona um arquivo lá, exclui e depois, caramba, excluí esse arquivo aqui, mas não era para excluir. Excluir sem querer, né? E agora? Então, pensando nisso, que é algo que ocorre com uma certa frequência, né? O que a gente tem no Windows?
No Windows existe uma pasta que se chama lixeira. Então, quando a gente exclui alguma coisa do HD, esse objeto é movido para a lixeira. Porque se aquela exclusão tenha ocorrido de forma acidental, o usuário tem como se arrepender. Então, se eu fiz uma exclusão e me arrependi de ter feito aquela exclusão, eu simplesmente abro a lixeira e mando trazer aquele arquivo de volta para onde ele estava antes da exclusão. Então, essa é a finalidade da lixeira. É permitir o arrependimento. É permitir que o usuário volte atrás quando ele faz exclusões indevidas. Isso, infelizmente, ocorre com uma certa frequência. Então, a lixeira permite recuperar esses objetos que são excluídos de forma acidental. Tá? Você reparou que quando eu falei sobre a lixeira, eu fui enfático quando eu falei, são movidos para a lixeira os objetos do HD. Por quê? Porque se você está com um pendrive lá, conectado a uma porta USB do seu computador, se você selecionar um arquivo do pendrive e mandar excluir, quando você confirmar a exclusão, aquele arquivo do pendrive não vai para a lixeira, não. Arquivos de outras unidades que não sejam o HD são excluídos definitivamente, não vão para a lixeira. Só vai para a lixeira o que a gente excluir do HD. Arquivos excluídos de outras unidades que não sejam HD são excluídos definitivamente. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. E outra coisa também. Quase todas as operações de exclusão elas requerem uma confirmação. Você seleciona um arquivo, aperta Del. Vai aparecer uma janelinha pedindo para você confirmar a exclusão. A única operação onde não há necessidade de se confirmar essa exclusão é quando você pega um arquivo de uma pasta, clica com o botão esquerdo nela e arrasta para a lixeira. Essa é a única situação onde o arquivo vai direto para a lixeira. Aí não precisa confirmar. Em todas as outras operações, com qualquer outro método, para a exclusão ser terminada, né, é preciso confirmar. Tá? Então, vamos lembrar disso também. Muito bem. Então, olha só. Tá bom, eu excluí, então, o meu arquivo. Ele estava no meu HD, ele foi para a lixeira, eu me arrependi. Excluí aqui esse arquivo, mas foi sem querer, não era para eu ter excluído, não. Beleza, aí como é que faz? Aí, é o seguinte, é só abrir a lixeira, vai lá na pastinha da lixeira, dá um clique duplo, vai abrir a lixeira. Quando abrir a lixeira, vão aparecer todos os arquivos, todos os objetos que estão na lixeira. Ok. E aí, o que vai fazer? Você vai pegar aquele arquivo que você se arrependeu. Eu me arrependi de ter excluído esse arquivo aqui, o Frank 190222013. E aí, o que acontece? Eu quero que este arquivo retorne à pasta onde ele estava antes de eu ter feito a exclusão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito em cima do arquivo que eu quero excluir, quer dizer, que eu quero recuperar, desculpa, né? Quando eu clicar com o botão direito, vai aparecer um menu, e nesse menu eu tenho o comando restaurar, exatamente o que foi mencionado na questão, que vai me permitir fazer com que aquele objeto retorne à pasta onde ele estava antes da exclusão. Então, o item está certo, porque o comando que eu uso para fazer com que o objeto da lixeira retorne ao seu local de origem é o comando restaurar, conforme foi mencionado aí na nossa questão. Portanto, o gabarito aqui é certo e a gente então vai fechar esse bloquinho. No próximo eu continuo a correção. Até já!